Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo 30. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, nos diz assim a palavra de Deus. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita chegou àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse: Pois Jesus, vai e faze da mesma maneira. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti neste momento, no nome de Jesus, Te apresentando, ó Deus, este momento de exposição da Tua Palavra, e Te pedimos, Senhor, fala conosco por misericórdia e graça, que o Teu nome seja honrado e glorificado, que nós possamos ser aperfeiçoados pela Tua Palavra, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, esta palavra que é a espada do Espírito, esta palavra que nos levanta, que nos consola, que nos instrui. Pai, fala conosco através da Tua palavra, nós oramos, gratos em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Confesso a vocês que Deus falou tremendamente ao meu coração já neste culto. Antes do culto eu havia brincado até mesmo com o diácono André, dizendo que era ele que ia pregar no meu lugar hoje. De fato, Deus o usou tremendamente nessa noite, não somente ele, mas todos os departamentos, todos os irmãos que estão aqui presentes nessa noite. Irmãos, nós lemos um texto que diz respeito a uma parábola de Jesus, uma parábola, creio eu, que bastante conhecida, a parábola do bom samaritano. Mas, a princípio, o que nós precisamos entender é o que é uma parábola. A parábola era um recurso narrativo utilizado por Jesus para ilustrar algumas verdades. O que hoje talvez chamaríamos de ilustração, ou algo semelhante a isso. Ele trazia algumas alegorias em uma história, para que através daquilo ele facilitasse a compreensão de alguma doutrina ou de alguma lição. Exemplo, quando ele ensina a parábola das 10 virgens, o que ele está querendo ensinar? Que nós devemos estar vigilantes e prudentes para a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, o que ele está querendo ensinar? Que nós devemos ter o mesmo comportamento que este bom samaritano teve, de ver alguém ferido no meio do caminho e cuidar daquela pessoa. Só que Jesus não conta esta parábola do nada. Jesus não chegou um belo dia e falou: senta aí que eu vou contar agora uma parábola para vocês, essa parábola é do bom samaritano. Não. Jesus conta esta parábola uma vez que um certo doutor da lei, tentando o pegar em contradição, fez uma pergunta até mesmo um tanto frequente no Novo Testamento para Jesus. A pergunta é: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Só que a pergunta dele não é uma pergunta sincera. Ele está aqui se utilizando de uma retórica falaciosa, isto é, um joguinho de palavras na conversa para poder pegar alguém em contradição, para poder ver se Jesus iria cair em contradição. Mas Jesus tinha uma oratória que até hoje é admirada por todos. E quando ele respondia, muitas vezes respondia com outra pergunta. E quando alguém pergunta para ele assim, o doutor da lei: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele responde: o que está escrito na lei e como você lê? Porque não basta estar escrito na lei. O como nós lemos é muito importante. Ele faz uma pergunta para Jesus, Jesus responde com outra pergunta. E ele responde de forma correta. Amará a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus: respondestes bem, disse a ele.
Ele traz uma boa resposta e Jesus disse, você respondeu bem. Jesus não estava sendo irônico. Só que eu aprendo algo interessante, porque Jesus não falou apenas que ele respondeu bem, mas disse assim, faze isso e você viverá eternamente. Eu percebo aqui que Jesus não quer que a gente seja apenas bom de respostas. Jesus não quer apenas que a gente tenha as respostas certas, ou que nós sejamos apenas bons de teoria ou de teologia. Jesus quer que a gente tenha uma teologia prática. Jesus não quer apenas que nós saibamos a lição, saibamos explicar. Ele quer que a gente saiba explicar, mas também vivencie aquilo que nós estamos explicando. Exemplo, Jesus não quer que o Samuel chegue apenas aqui e saiba falar sobre oração. Ele quer que o Samuel ore. Jesus não quer que você pregue sobre jejum apenas. Ele quer que você jejue. Ele não quer que você chegue aqui e consiga dar uma aula a respeito da importância da evangelização. Ele quer que você evangelize. E nesse texto nós aprendemos, Jesus não quer apenas que você saiba que tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele quer que além de saber disso, você pratique isso. Porque se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem conhece esses 2 mandamentos, todo mundo ia levantar a mão, até mesmo as crianças. Mas Jesus está nos chamando para uma teologia prática. Esse homem, ele sabe responder bem. Ele é um doutor da lei. Ele tem uma retórica muito boa. Ele sabe formular uma pergunta muito bem. Só que não adianta sermos bons de teologia se a nossa teologia não for prática. Se a nossa teologia não nos faz amar. Se a nossa teologia não nos aproxima de Deus. Se a nossa teologia não nos faz mais cristãos. Jesus não quer apenas boas respostas. Jesus quer uma teologia prática. E é interessante que Jesus vai colocar na parábola as características do que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque esses 2 mandamentos, eles não têm só em comum o amor. Som. Obrigado. Os 2 mandamentos, eles estão atrelados. Todos aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, amam o próximo como a si mesmo. Não adianta nós chegarmos num culto como esse e falar assim, eu amo o Senhor Jesus, eu levanto as minhas mãos, eu choro, eu leio a sua palavra, eu estou aqui em todo o culto, mas aquele irmão eu não gosto muito dele, é ele lá, eu aqui, eu não gosto muito dele, eu não vou me relacionar com ele, porque se você não se relaciona bem com os seus irmãos, é uma prova clara que o seu amor para com Deus também não está em boas condições. Só que a grande questão é, para a gente amar as pessoas e para a gente amar a Deus, a gente precisa entender primeiro o que é amor. E antes de entender o que é amor, a gente precisa entender o que não é amor. Primeiro, amor não é sentimento. É muito comum, né, adolescente, eu estou apaixonado, eu amo ele. Mas na verdade você só vai aprender a amar quando a paixão sair. Porque você vai ver os defeitos e vai amar com os defeitos, você vai ter que se relacionar com todas as questões e é aí que você aprende a amar de verdade. Então amor não é sentimento. Porque quando eu estou triste, eu também amo. Quando eu estou com raiva, eu também amo. Quando eu estou indignado, eu também amo por ser um cristão. Amor não é sentimento. Segundo, amor não é atitude. Eu sei que a gente tem essa compreensão, mas amor não é atitude. Como assim, Samuel? 1 Coríntios capítulo 3, verso 3, Paulo diz que se ele pegasse toda a sua, tivesse fortuna, pegasse, distribuísse para o sustento dos pobres, ou até mesmo lançasse o seu corpo para ser queimado, e ele não tivesse amor, nada seria. Agora, a minha pergunta para vocês é, como alguém pega tudo que tem, dá aos pobres, como alguém dá o seu corpo para ser queimado e essa pessoa não ama? É porque a minha motivação pode ser outra, e não o amor. Portanto, o amor é a natureza de Deus em mim. O amor não é algo que eu decido, o amor não é algo que eu sinto, o amor é quando eu me converto e o Senhor Jesus coloca esse amor no meu coração. A Bíblia diz isso em Romanos 5, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então você só pode amar porque Deus deu a você condição de amar. Porque se não fosse assim, nós não conseguiríamos amar os nossos inimigos. Esse amor não é atitudes, mas ele sempre vai se revelar nas atitudes. O amor sempre se revela nas atitudes. É assim que você ama seu inimigo.
Como é que você ama alguém que se coloca na posição de seu inimigo? Aquele que te persegue, que te maltrata, aquele que fala mal de você. Como é que você ama uma pessoa dessa? O texto diz, lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 44, é orando por ele. É ele falando mal de você, você falando bem dele. É você fazendo bem para ele. E o próprio texto mostra que Deus revela o seu amor pelos ímpios assim, no seu Filho na cruz do Calvário, e ele derramando chuva sobre justos e injustos. E é assim que nós amamos as pessoas. Portanto, o que Jesus está nos chamando aqui, e a primeira lição para nós é uma teologia prática. A gente não pode ser só bom de teologia, não podemos só termos as respostas certas. A gente precisa, como cristão, termos as atitudes certas. O texto mostra, portanto, que Jesus, quando fala isso ao homem, que ele deveria fazer com aquilo que ele estava falando, porque se a gente não cumpre com aquilo que a gente fala, se a gente fala uma coisa e vive outra, nós somos hipócritas. Jesus fala para ele viver aquilo, porém o problema dele é que o texto diz que ele queria se justificar. Querendo se justificar, ele olha para Jesus e pergunta: quem é meu próximo? Ele olha para Jesus e pergunta: quem é meu próximo? Você veja que ele não está interessado em viver os mandamentos, ele só quer questionar. Ele não está preocupado em viver aquilo, ele não está preocupado com a vida eterna, ele só quer mesmo pegar Jesus em contradição. Irmãos, nós precisamos não apenas ter as respostas certas, a gente precisa viver a teologia cristã. A gente não pode só falar de oração, a gente tem que orar. A gente não pode só falar de jejum, a gente tem que jejuar. A gente não pode falar só sobre amar, a gente tem que amar na prática. E amar na prática, a situação é completamente diferente. Porque amar esposa, filho e irmão é um pouquinho mais fácil, e alguns até mesmo nisso têm dificuldade. A gente precisa da graça de Deus para viver os mandamentos dele. Ele queria se justificar e Jesus conta esta parábola. E aqui nós extraímos a segunda lição para nós. E, aliás, antes da segunda lição, o que nós aprendemos aqui é que este bom samaritano, embora a gente tenha que ter um comportamento parecido com ele, nós vemos, biblicamente, que o comportamento deste bom samaritano é muito semelhante aos comportamentos que Jesus manifestou em seu ministério. Porque quando Jesus encontrou comigo e com você, a gente também estava ferido no meio do caminho. A gente também estava machucado no meio do caminho. A gente também estava abandonado no meio do caminho. E ele veio em uma viagem, porque o texto diz que o bom samaritano estava em uma viagem. Ele veio nessa viagem dele à terra, pegou você da onde você estava, cuidou das suas feridas, levou a uma estalagem, que é uma figura da igreja, deu condições da igreja cuidar de você, e ainda diz: se quando eu voltar, se você gastou mais do que aquilo que eu te dei condições, eu vou te retribuir aquilo que você gastou a mais. Quando Jesus nos encontrou, nós estávamos nessa situação. Só que a proposta do Evangelho é fazer você semelhante a Jesus. Então, se Jesus tem compaixão daqueles que estão feridos, a igreja também tem que ter compaixão daqueles que estão feridos no meio do caminho. O texto mostra que nós precisamos cuidar das pessoas que foram alvos da maldade humana. Essa é a segunda lição. Primeiro, precisamos de uma teologia prática. Segundo, precisamos cuidar de pessoas que foram alvos da maldade humana. A Bíblia diz que esse homem está andando no caminho que vai de Jerusalém para Jericó, e ele cai na mão de salteadores. E salteadores na Bíblia, eles têm uma figura muito próxima a Satanás, mas também muito próxima a falsos profetas. Falsos profetas destroem a vida das pessoas. Muitas pessoas não estão na igreja, não estão congregando, porque um dia foram feridas por falsos profetas. Pessoas que não têm compromisso com o reino de Deus, foram machucadas, foram feridas, e o texto diz que tiraram o que era dele. Não sei se alguém aqui já foi assaltado, mas é uma sensação horrível, não é? Você compra algo, você adquire algo, e alguém vem simplesmente e toma aquilo da sua mão. Foi isso que aconteceu. Tiram o que é dele, mas além disso, a Bíblia diz que o bateram. Ou seja, machucaram ele. Palavras que machucam, comportamentos que machucam, omissões que machucam, vidas que estão aí só para machucar outras pessoas. Espancam, e além de tirarem o que ele tem, se retiram. Porque as pessoas te ferem e depois vão embora da sua vida e você fica com a ferida.
As pessoas te machucam, vão embora, e você continua lá caído, sem ter condições de se levantar sozinho. A ferida que machuca, esse homem que não pode se socorrer sozinho, esse homem que não pode fazer nada por si, Deus vai preparar alguém para ajudá-lo. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quando você estiver caído no meio do caminho e não tiver ninguém para te ajudar, Deus vai enviar alguém como socorro para a tua vida. Porque enquanto existem pessoas que vêm para nos machucar, Deus também envia as pessoas para poder nos curar. Vem pessoas para nos ferir, mas Deus também levanta pessoas para cuidar das nossas feridas. Vem pessoas que nós somos o alvo da sua maldade, mas também vai vir pessoas que nós somos o alvo da sua bondade. Presta atenção aqui, irmãos. Vai vir pessoas que nós seremos alvos da sua bondade. O texto mostra claramente que o que fizeram com ele é uma maldade imensa. Como eu tenho certeza que já fizeram com você, ou talvez você não esteja na posição do ferido, mas daquele que um dia feriu uma pessoa. Como fizeram com José, que pegam ele, e o texto diz que ao pegarem ele, lançam-o numa cisterna, não por causa de José, mas por causa dos sonhos de José. Você já vivenciou algo parecido? Ser perseguido por alguém por causa dos seus projetos de vida? Ser perseguido por alguém por causa da sua visão de vida? Ser perseguido por alguém porque Deus te deu um projeto e você está trabalhando em cima daquilo, mas enquanto os irmãos de José pensavam em fazer mal para José, Deus tinha traçado um plano para poder abençoá-lo e para que ele fosse bênção na vida de outras pessoas. Aqueles que te ferem querem destruir a sua vida, querem acabar com a sua vida, mas enquanto as pessoas trabalham para acabar com você, tem um Deus que está trabalhando para poder abençoar a sua vida. Enquanto as pessoas acham que estão te afastando daquilo que Deus tem para a sua vida, na verdade elas só estão te aproximando do propósito de Deus para a sua existência. José foi alvo da maldade dos seus irmãos, mas Deus levanta um pagão, Faraó, para colocá-lo numa posição que era só inferior a ele no Egito. Ele era uma das pessoas mais influentes no Egito. Mas nós somos alvos da maldade das pessoas, principalmente por causa da nossa fé. Outra coisa que nós vemos aqui, que embora algumas pessoas nos machuquem, Deus também levanta pessoas para cuidar de nós. Deus levanta pessoas para nos ajudar. Deus levanta pessoas para nos apoiar. E às vezes você não está nessa posição de ferido. Então o que você tem que fazer? Você tem que cuidar daqueles que estão feridos. Hoje você pode estar na situação que você esteja precisando do apoio, do cuidado da palavra de alguém. Mas talvez tenha um dia, quando você estiver bem, Deus vai levantar você para cuidar da vida de outras pessoas. Para poder ajudar outras pessoas. Para estender a mão para outras pessoas. E é esse cuidado de alguém que se aproximou. Porque fizeram tudo com ele e o deixaram sozinho. E a melhor coisa que nós fazemos com uma pessoa que está ferida é nos aproximarmos dela. Porque gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. É se aproximar daqueles que foram deixados sozinhos. É se aproximar daqueles que estão caídos e feridos por causa do pecado. É se aproximar daqueles que estão numa situação deplorável. É se aproximar daqueles que caíram nas garras de Satanás e tiveram sua vida destruída. É isso que Deus quer, se aproximar com condição de ajudar. Porque o texto diz que aquele bom samaritano tinha azeite e vinho para aplicar nas feridas. Te pergunto, o que você tem para poder ajudar a vida de outras pessoas? Porque o texto diz que ele tem azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo está dentro de você. Você só precisa dele para poder ajudar outras pessoas. Ele tem vinho, um símbolo de alegria. Quantas pessoas estão sorrindo por causa da tua presença? Quantas pessoas se sentem melhores quando estão perto de você? Nós, como igrejas, somos o único povo que tem condição de cuidar daqueles que estão feridos. Somos o único povo com condição de cuidar daqueles que estão caídos, precisando de um apoio. Ele pega, coloca na cavaldura este bom samaritano, leva para uma estalagem e cuidou dele. Porque entenda, às vezes nós não temos condições de ajudar as pessoas da maneira que nós gostaríamos de ajudar. E a gente indica outras pessoas que podem ajudar. E como o pastor Jerry sempre diz aqui,
Dinheiro é munição no reino de Deus. Porque aquele homem está ferido, ele não tem nada. Esse bom samaritano cuida das feridas deles. Entendia de primeiros socorros. Levou ele até uma estalagem, deixou ele lá e fez aos hospedeiros o quê? Deu-lhes dinheiro para que cuidasse daquele homem. Certa feita eu lembro que eu estava conversando depois de uma escola dominical. E a gente conversando acerca desse assunto, sobre ter dinheiro, sobre dinheiro no reino de Deus e tal. E uma pessoa disse assim, se Deus me desse dinheiro, a primeira coisa que eu ia fazer era ir para as Maldivas. E eu disse para ela, talvez seja por isso que até hoje Deus não te deu. Porque na hora que você pensou em dinheiro, você pensou no seu prazer. Você não pensou em quantas pessoas você podia tirar da rua. Você não pensou em quanta cesta básica você podia doar. Você não pensou em quantas pessoas você podia patrocinar. Você não pensou no reino de Deus. Você não pensou em outras pessoas. E se Deus nos dá algo que é só para nós, não vale a pena, irmãos. Deus te deu azeite, te deu vinho, te deu as condições para você ajudar a vida de outras pessoas. Deus não te levantou, Deus não te colocou aqui, Deus não tem te instruído, não tem te ungido para você ficar só no seu mundinho. Deus tem te levantado para você poder ajudar a vida de outras pessoas. Tem gente que está precisando de você. Porque a gente pensa, vou ser missionário lá na África, porque deve ser da hora ser missionário na África. Mas lá na sua empresa tem pessoas que estão feridas e que precisam do azeite e vinho que você tem. Na sua rua tem pessoas que precisam do azeite e vinho que você tem. Na sua igreja tem pessoas que precisam do azeite e vinho que você tem. E outra coisa que nós aprendemos ainda aqui, de que nós precisamos cuidar de pessoas que foram alvos da maldade humana, cuidar de pessoas que foram feridas, é que na nossa vida vão passar diversas pessoas distintas, diversas pessoas diferentes. Isso é muito interessante. No caminho que vai de Jerusalém para Jericó passa o salteador. Passa samaritano, passa sacerdote, passa levita, no mesmo caminho. Diante daquele homem passou diversas pessoas diferentes. Passou gente que o machucou, passou gente que não ligou para ele, passou gente que foi incoerente na sua conduta, passou crente lá que não fez nada por ele, porque tem uns crentes que é só misericórdia. Passou um sacerdote, um levita que não fez nada por ele, só que também passou um bom samaritano. É muito comum, eu ouço muito isso. Eu não vou mais para a igreja. Por quê? Porque o pastor me feriu, porque aconteceu isso na minha vida. É algo que nos machuca, é algo que nos fere. Mas como o André falou aqui, esqueci seu nome. Como o André falou aqui, enquanto um pastor veio e o feriu, Deus levantou 8 para cuidar dele. Enquanto vem uma pessoa e te fere, Deus levanta outra para cuidar das suas feridas. Enquanto vem alguém e te machuca, Deus levanta outras pessoas para poder ajudar você. Sabe, na nossa vida vai passar diversas pessoas diferentes. Nessa igreja, pode ter certeza, vai passar diversas pessoas diferentes. Porque o propósito de Deus para nós é que a gente seja cura na vida de outras pessoas. Só que, infelizmente, nós temos que reconhecer que existem pessoas que estão dentro do meio religioso que só estão para ferir. Estão para machucar. Com a calúnia, com a inveja, com um comportamento errado, ferem as pessoas. E que sozinha elas não vão sair dessa situação. Elas precisam que você vá lá, meu irmão. Nós precisamos de uma teologia prática, ou seja, precisamos não só entender que temos que amar, mas precisamos amar, devemos ter esse comportamento. Segundo, precisamos cuidar de pessoas que foram alvos da maldade humana. Se alguém foi alvo da maldade humana, ele tem que ser alvo da minha bondade. Ele tem que ser alvo do meu amor. Ele tem que ser alvo da minha oração. Ele tem que ser alvo do meu cuidado. E em último lugar, para nós encerrarmos, eu faço uma pergunta para vocês como última lição, para nós refletirmos. E a pergunta é: até quando nós vamos ver pessoas feridas e seremos omissos? Porque quem cuidou desse homem ferido no meio do caminho foi um samaritano. E Jesus está contando essa parábola para um judeu. Imagino eu o que esse judeu não deve ter sentido, porque para eles, ser mulher e ser samaritano eram duas coisas que eles não queriam. Você queria, era a mesma coisa que chamar alguém, sei lá, de São Paulino. Chamar de samaritano. Era a mesma coisa que ofender um judeu, chamá-lo de samaritano. Eu sou corintiano, tá? Por isso que eu falei isso. Era ofensa para eles. Jesus está mostrando, uma pessoa que você não espera que vai cuidar, é quem cuida.
Até quando nós vamos ver pessoas feridas e seremos omissos? Sabe por que eu digo isso? Porque antes do samaritano chegar, passou um sacerdote e olhou. Não podia dizer assim, mas eu não vi, cara, eu estava passando lá, eu não vi, eu estava com a cabeça quente. Não, ele viu. Ele viu a situação que o camarada estava. Só que faltou nele o que sobrou no bom samaritano: íntima compaixão. E íntima compaixão é sofrer com o sofrimento do outro, é sofrer com o sofrimento alheio. E enquanto nós passarmos por pessoas, vermos a situação que elas estão e não fazermos nada, nós estamos sendo omissos com a nossa fé. Ele é um sacerdote, mas porque isso ia trazer complicação para ele na liturgia dele, ele deixa aquele camarada ferido e vai em paz. Passa também um levita. E o levita, vendo a situação também que o camarada está, vê, olhou, mas passou longe, passou de largo. Uma igreja, ela não pode passar de largo de pessoas que estão feridas. Ela não pode passar de largo dos becos e das vielas. Ela não pode passar de largo dos homossexuais. Ela não pode passar de largo dos que estão viciados em droga. Ela não pode passar de largo de pessoas que estão feridas pelo pecado. Os camaradas vê, tinha sacerdote passando, tinha levita. Hoje apareceu um monte de levita aí que faz a mesma situação, mesma coisa. Ele vê a situação e ele é omisso. Mas a causa do pobre é uma causa da igreja. O racismo é uma causa da igreja. O preconceito é uma causa da igreja. As pessoas que estão feridas também é uma causa da igreja. A pergunta é, até quando nós vamos passar por pessoas feridas e vamos ser omissos? Porque nós temos condição de curar. Porque Deus nos deu essa condição de curar. Mas a gente passa pelas ruas e a gente vê jovens que estão perdidos e a gente fala, não quer nada com Deus. A gente passa por um irmão que está sumido da igreja e não cumprimenta ele. A gente vê um rapaz que não está muito frequente nos cultos, desviou, irmão, tem que ter posicionamento, irmão, não quer nada com Deus, Deus vai apertar, Deus vai pegar. O que a gente está fazendo? A gente está passando de largo. Um cristão de verdade é aquele que vai ver a situação, aquilo vai mexer dentro dele, porque se você olha a pobreza, se você olha racismo, se você olha gente ferida, e isso não dói em você, eu te aconselho a você rever o seu cristianismo. Como a pastora tem feito, viu a causa do autista, dói, então tem compaixão e vai lá para cuidar de ferida de mães que estão feridas por causa dessa situação, de jovens, de pessoas que estão feridas por causa do pecado, por causa de diversas pessoas, e a gente como igreja tem condição de curar, mas às vezes nós tomamos o mesmo comportamento do sacerdote e do levita. A gente vê a situação e a gente passa de largo. Bom, talvez nessa pregação você tenha se identificado com qualquer um dos personagens que eu tenha falado aqui. Talvez vocês tenham se identificado com aquele que estava ferido por causa dos salteadores. Talvez, eu pregando dessa forma, você tenha olhado e no seu comportamento você vê que talvez você esteja semelhante ao sacerdote ou até mesmo levita. Só que talvez você também pense, não sei, pelo Espírito Santo, que você está com o mesmo comportamento do salteador, está ferindo pessoas, está machucando pessoas. Mas independente com quem você tenha se identificado nessa mensagem, independente do quem você tenha se identificado com essa parábola, uma coisa é certa, mesmo você sendo o ferido, mesmo você sendo nessa história o salteador, mesmo você sendo o sacerdote omisso, o levita omisso, Deus está te chamando hoje para ser um bom samaritano. Independente do que você tenha se identificado, talvez você tenha se identificado mais com o ferido do que com o bom samaritano, mas Deus vai curar a sua ferida para você sarar a vida de outras pessoas. Se você tem ferido outras pessoas, Deus não quer que você fira, Deus quer que agora você cure aqueles relacionamentos que você feriu. Se você foi omisso até hoje como sacerdote, como levita, Deus quer que você passe pelas pessoas aonde você foi omisso com o sofrimento delas e que você tenha condições de curar elas daquilo que elas estão passando. O texto diz que Jesus conta toda a parábola. O camarada está de Jerusalém para Jericó, cai na mão dos salteadores. Passa um sacerdote, não faz nada. Passa um levita, não faz nada. Um bom samaritano vê, se compadece da situação, cuida dele, leva ele para uma estalagem. E aí ele faz uma pergunta para aquele homem que desde o começo
está só querendo persuadir Jesus com as suas palavras. E a pergunta é: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E o que Jesus fala? Então vai e faz da mesma maneira. Quando Jesus diz assim, quando ele responde, tem que amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, Jesus falou assim: faz isso que você vai viver. Ele queria justificar a si mesmo, só que com Jesus a gente não se justifica. Não tem justificativa, tem mudança. Você quer se justificar? Então vou te contar uma historinha. Dessa historinha aqui, quem foi o próximo? Aquele que usou de misericórdia. Então você tem que ir e fazer a mesma coisa. Portanto, a melhor conclusão que nós temos é a conclusão que o próprio Jesus trouxe. E a conclusão de Jesus é que nós temos que ser bons samaritanos na vida de pessoas. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.